Bom, vamos direto ao ponto. Quando o assunto é o ambiente industrial e corporativo, as apostas de verdade não poderiam ser mais altas. A gente está falando da integridade física, da saúde e, no fim das contas, da vida de milhares de trabalhadores. É exatamente por isso que essa nossa análise de hoje é tão crucial. Nós vamos destrinchar a NR04. E olha, ela está muito longe de ser só um amontoado de regras burocráticas do governo, viu? Na verdade, é o alicerce absoluto da engenharia de segurança e da medicina do trabalho no Brasil. Dominar esses conceitos é o primeiro passo para transformar o ambiente de trabalho, saindo daquela mentalidade antiga de apenas cumprir tabela, sabe? E alcançando uma cultura prevencionista de verdade. E para garantir que o nosso tempo aqui renda ao máximo, dividimos essa explicação em 6 partes bem lógicas. Vamos passar rapidinho pela importância legal, entender o que é essa equipe especializada, desvendar a tal matemática do dimensionamento, conferir os registros oficiais, a rotina prática e, claro, fechar com chave de ouro falando de auditorias e cultura de segurança. Então, começando pela base de tudo, a introdução e a importância legal da norma. O que realmente chama atenção na NR04 é a força daquele texto oficial, sabe? Ela obriga empresas privadas, públicas e órgãos que têm empregados na CLT a montarem o famoso SESI-MET, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O grande lance aqui, e que está escrito lá no próprio documento, é que o objetivo não é punir ou engessar a cadeia produtiva, de jeito nenhum. O foco é promover a saúde e proteger o trabalhador ali, direto no local de atuação. É literalmente a ciência aplicada o tempo todo para preservar vidas. O que nos leva naturalmente para a seção 2. Afinal, quem é que compõe essa estrutura na prática? O SESMIT não é um departamento de uma pessoa só, tá? Ele foi desenhado para ser uma verdadeira central multidisciplinar. A estrutura exige até 5 profissionais, dependendo, claro, do tamanho e do risco da operação. A gente tem o médico do trabalho, o engenheiro de segurança, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança e o auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Juntos, eles reúnem a nata da expertise em engenharia e medicina. E um detalhe importantíssimo, a lei exige que todo mundo tenha formação específica e registro ativo no conselho da classe. Ah, e a coordenação técnica e administrativa da equipe pode ser feita por qualquer um desses integrantes. Legal, mas seção 3 agora. Como é que a gente calcula quantos profissionais precisam ser contratados? Aqui a gente entra numa matemática que costuma dar dor de cabeça. O tamanho da equipe depende do cruzamento de 2 coisas lá no famoso quadro 2, ou anexo 2 da NR4. O número total de empregados e o grau de risco da atividade. E a base de cálculo muda drasticamente dependendo disso. Olha só, se a empresa é classificada no grau de risco 1, que é o nível mais baixo, a gente pega o estabelecimento com o maior número de empregados e soma com a média dos outros. Agora, se for grau de risco 2, 3 ou 4, a régua sobe e muito. A regra passa a exigir a soma de absolutamente todos os empregados de todos os estabelecimentos, sem exceção. Para não ficar só na teoria, bora ver um cenário real que a fiscalização adora pegar. Imagina uma empresa de torrefação de café, grau de risco 3. Ela tem 3 fábricas, a primeira com 60 funcionários, a segunda com 130 e a terceira com 80. Se a gente olhasse isoladamente, talvez só a segunda fábrica justificasse a presença da equipe. Mas lembra da regra do grau de risco 3? Pois é, ela obriga a somar tudo. Então a nossa base de cálculo pula para 270 empregados. Um detalhe que altera por completo a quantidade de engenheiros e técnicos exigida por lei, impactando direto no orçamento e na operação. Com a matemática resolvida, vamos para a seção 4, as questões de estrutura física e a burocracia do registro. A legislação entende perfeitamente que cada empresa tem uma logística diferente, né? Então existe uma flexibilidade bacana. Dá para montar um SESMIT individual, focado numa planta só, um regionalizado, onde a base central não pode ficar a mais de 5 quilômetros de distância dos outros locais atendidos, um estadual, quando a soma dos trabalhadores no estado bate o limite mínimo estipulado, mesmo que nenhum local atinja sozinho, e ainda tem a figura do compartilhado, que é ótimo para organizações do mesmo setor instaladas no mesmo município ou em cidades vizinhas. Só que cumprir a matemática e contratar o pessoal é só o começo. A formalização no governo federal é o próximo passo obrigatório. A interface do Sistema de Inspeção do Trabalho, o famoso SIT, é o ponto exato onde a teoria legal tromba com o fluxo burocrático. Todas as informações institucionais, incluindo a relação certinha de quais estabelecimentos vão receber a cobertura de segurança, precisam ser inseridas lá na plataforma do Ministério do Trabalho. E analisando os requisitos desse sistema, os campos são super específicos. Tem que colocar o CNPJ completinho, os 14 dígitos, o CNA da atividade principal, o grau de risco e a quantidade exata de trabalhadores.
E tem uma pegadinha tecnológica aqui que sempre atrasa a vida da galera. Para fechar o trâmite com validade jurídica, quem está operando o sistema precisa de um ECNPJ válido. Esse certificado digital é que garante que as informações estão atreladas à responsabilidade legal da alta diretoria. O registro está finalizado, a equipe assumiu, a gente avança agora para a seção 5, explorando a rotina prática no chão de fábrica. Se alguém acha que o escopo de trabalho dessa equipe é ficar numa mesa coberta de planilhas de forma burocrática, está muito enganado. A rotina é super dinâmica, de campo e focada em prevenção de forma implacável. O primeiro passo é sempre analisar os riscos ambientais a fundo. Na sequência, eles orientam tecnicamente escolha e uso dos EPIs. E, se rolar um acidente, existe a obrigação legal de registrar e investigar rigorosamente. Mas no fim do dia, a missão principal é aplicar todo aquele conhecimento de engenharia e medicina de forma preventiva. É neutralizar o perigo antes que a coisa piore. E na prática, a equipe de segurança não opera numa bolha. Ela funciona como um verdadeiro hub central que gerencia e conecta o cumprimento de todas as outras NRs dentro da empresa. O trabalho acompanha lado a lado o GRO lá da NR1, dá todo o suporte e capacita a CIPA da NR5, atua junto do programa médico da NR07 e adapta essas diretrizes para normas setoriais muito mais pesadas, tipo a construção civil ou o trabalho em altura. É, no final das contas, a engrenagem principal que alinha toda a segurança. Quer um exemplo de como isso é gigante? Pensa numa operação portuária regida pela ANR29. A gente está falando do içamento de cargas de dezenas de toneladas, trânsito contínuo de maquinário pesado e trabalhadores por todo canto, no convés e nos porões. É sob esse nível de estresse e perigo iminente que a gestão de segurança é colocada à prova. Num ambiente desses, um erro de cálculo na prevenção pode ser fatal, o que mostra bem o quão insubstituível é a expertise de engenharia e medicina do trabalho na indústria. Chegando na última sessão, é hora de dar um passo atrás e olhar o cenário maior, a fiscalização e o objetivo máximo do compliance, que é a cultura prevencionista. Aqui a gente precisa levar o texto da lei muito a sério, porque os passivos trabalhistas são simplesmente imensos. Se a organização recruta a equipe especializada, mas desvia a galera de função, tipo botar o técnico de segurança para ajudar na linha de produção ou impedir que eles tenham autonomia preventiva, olha, o Ministério do Trabalho enxerga isso como uma infração gravíssima de grau I4. E o que isso significa? Multas altíssimas, interdições e um pesadelo de responsabilidade civil e criminal para a gestão da empresa. A lei não brinca em serviço, a dedicação à prevenção tem que ser 100% exclusiva. E esse é o grande ponto de virada de toda a nossa análise. Inúmeras pesquisas mostram que o erro mais comum de uma gestão ineficiente é usar os profissionais de segurança só para caçar as bruxas depois que o acidente já aconteceu. A NR4 exige exatamente o oposto. A verdadeira gestão preventiva usa a inteligência e os dados da equipe para interligar os setores, fazer a ponte entre a alta diretoria e a operação e focar de forma cirúrgica na eliminação da causa raiz dos problemas. O movimento aqui é parar de ser reativo e abraçar de verdade a ciência da prevenção. Fica, então, uma reflexão de peso para fechar nossa análise. O grande questionamento para a liderança hoje é: as organizações estão apenas executando o mínimo necessário para preencher papel e fugir de multa? Ou será que estão usando toda essa inteligência técnica para construir uma cultura sustentável de verdade, onde a vida é tratada como o maior ativo de todos? Mudar esse paradigma depende intimamente de conhecer as leis a fundo e de ter uma liderança engajada em antecipar o risco. Conhecimento salva vidas. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.